Alô, alô, amigos e minhas amigas, estamos juntos. Muito boa noite para você estar acompanhando aqui do Conversa de Torcedor aqui no canal do YouTube. Está começando mais um Conversa de Torcedor Notícias nesta quinta-feira, dia 4 do mês de dezembro. Começando mais um mês aí, o último mês neste ano de 2025, falando do futebol carioca, falando aí também repercussão da conquista do Enia Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo festa por todo o Brasil nessa conquista rubro-negra. Os aplausos aí, o Flamengo Enia campeão brasileiro. Tá aí, muito bem, aplausos aí, o Flamengo Enia campeão brasileiro de futebol, também falando aqui de tudo para você ficar sabendo também desse jogo de hoje entre Cruzeiro e Botafogo lá no Mineirão, lá em BH, também falando aí também do Fluminense, do Vasco da Gama, de tudo isso, de todas as informações que vocês vão ver aí a partir de agora, informações que nós vamos passar para vocês, com muita informação e também opinião para você sobre o futebol carioca e também do futebol do Brasil. É isso aí, tamo juntos aqui no Conversas Torcedor Notícias. Gente, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixa aquele like, joinha, ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, desde quintas-feiras, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, às 18 horas no canal do YouTube, vale a pena conferir. E também, nesse sábado, teremos aqui a situação, né, que conversa o torcedor às 11 da manhã, falando da última rodada do Campeonato Brasileiro. Temos aí no domingo, teremos jogos emocionantes na luta por uma vaga direta da Libertadores, tem a luta contra o rebaixamento. Claro que nós vamos estar vendo as equipes que vão lutar contra o rebaixamento e também, né, que teremos no sábado, inclusive, Mirassol e Flamengo por conta da preparação rubro-negra para a Copa Intercontinental de Clubes, que vai acontecer aí nesse mês lá no Catar. Então temos aí esse jogo, o único jogo que vai acontecer nesse sábado é do Flamengo contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo, lá no Maião, estádio do Mirassol. Então temos aí esse jogo que nós vamos estar conferindo também. Então, todos os jogos no domingo, 4 horas da tarde, nesses jogos que vão acontecer. Então, vamos falar aqui de tudo isso no sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Falando também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, no Dário 98.7 FM, também pelo site pelo aplicativo Rádiosnet. Bom, pessoal, com muita informação e também opinião para vocês. Com os destaques do hoje, o pré-jogo entre Cruzeiro e Botafogo, lá em BH, isso, hein? Duelo importantíssimo, o Botafogo ter a consistência para seguir firme na luta pela vaga direta dos da América do ano que vem. Bruno Henrique cogita encerrar a carreira em 2026 após a sua última temporada com a camisa do Flamengo. E Soteldo contou com a ajuda especial para superar as críticas e vive momento de retomada no tricolor carioca. E exame confirma a lesão. E Lucas Piton não joga mais em 2025, desfalque pesado para o Cruz Maltino na reta final. Essas e outras notícias, a partir de agora você confere aqui no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você, tá bom? Vamos falar aqui primeiramente sobre esse pré-jogo entre Botafogo e Cruzeiro e Botafogo, no estádio do Mineirão, lá em Belo Horizonte. O jogo que vai acontecer às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, horário de Brasília. Esse jogo na penúltima rodada, encerramento da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E teremos aí o Botafogo que entra em campo de olho de uma vaga na vaga direta na Copa Libertadores da América. E para isso, no entanto, o clube terá que esperar o tabu de 9 anos sem vitórias contra o Cruzeiro, e o David Ancelotti terá uma extensa lista de desfalques também. Isso que é muito preocupante pelo lado do David Ancelotti. Já o Cruzeiro que defende aí uma sequência de 11 jogos sem perder no campeonato, com 4 vitórias sobre o Fortaleza, o Vitória, Grêmio e Corinthians, 7 empates também contra o Flamengo, o Sport
Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Ceará e Juventude. E o time está com 69 pontos, terceiro colocado, e não tem mais chance de título, garantido na vaga, ao Brasil garantido na fase de grupos da Libertadores, e busca terminar na vice-liderança para garantir a maior premiação, inclusive, né? E o técnico Leonardo Jardim, né, primeiramente no Cruzeiro, que carrega uma dúvida no ataque. O Arroio deixou o jogo contra o Ceará com o Cores de Coxa e só trabalhou integralmente com o elenco nessa quarta-feira. E se não tiver condições de ser titular, será substituído pelo Sinisterra e Caio Jorge, que não jogou no Castelão por desgaste, volta ao comando de ataque. No meio de campo, Lucas Romero, que já estava suspenso, retoma a equipe titular, enquanto o Gabigol também não será opção entre os reservas pelo acúmulo de cartões amarelos. Então temos aí a provável escalação da equipe do Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício, Bruno, Djalma e Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Arroio ou Sinisterra e Caio Jorge. Então, Caio Jorge aí, virtual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, o Caio Jorge aí, sendo aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, que fez 21 gols do Campeonato Nacional, então ficando aí como artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Botafogo, o Savarino e o Correia, lesões musculares, Barbosa, estiramento ligamentado no joelho, Léo Link, abstenso amidaliano, né, falando assim, são as baixas de última hora para o confronto lá em BH, em Belo Horizonte. Além disso, David Ancelotti não poderá contar com o Santos Rodrigues, o Matheus Ponte e o Jefinho suspensos, e o Montoro também foi relacionado normalmente após sentir dores no quadril diante do Corinthians, e Christian Ramos e Nathan Fernandes retornam à equipe do Botafogo. Então temos aí provável escalação: Raul, Vitinho, Marçal, Davi, Ricardo e Cuiabano ou Alex Telles, Newton, Marlon Freitas no meio de campo, Arthur, Montoro e Barreira, e Arthur Cabral ou Cris Ramos no ataque da alvinegra. Tá certo? O árbitro da partida será por conta do Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, assistente 1, do Anderson Lima dos Santos, da Bahia, e o número 2, Michel Stanislau, do Rio Grande do Sul. E o VAR, Diego Pombo, da Bahia. O jogo que vai acontecer a partir das 9, ou por exemplo, às 7h30 da horário de Brasília, esse confronto encerrando a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E vamos falar aqui agora, aqui para vocês, aqui do Conversas sobre Notícias, falando do Flamengo. O Flamengo conquistou aí o ENIA Campeonato Brasileiro, a torcida rubro-negra está comemorando até agora esse título, né? Então, sonhando com o Mundial, inclusive, né? Sonhando com o Mundial de clubes. E também isso mostra aí uma confiança muito grande dos rubro-negros em busca de um sonhado bicampeonato mundial que não vem há 44 anos, né? Então, tendo aí essa esperança rubro-negra de conquistar o título mundial nesse ano. Mas também, falando para o Bruno Henrique, depois da partida do título contra o Ceará, tem a informação da Emanuele Ribeiro, Letícia Marques e Thiago Lima, do GE, e tem essa informação, né? O Bruno Henrique cogita se aposentar no Flamengo em 2026, né? O ídolo rubro-negro que vai entrar em sua última temporada sob contrato aos 35 anos. Então, tendo aí os maiores campeões da história, com 17 títulos pelo Flamengo, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, desde 2019, né? Tendo aí 6 anos no Flamengo, inclusive. Nesse momento, caminham em sentidos opostos no clube, né? Enquanto o meia uruguaio acabou de renovar o seu contrato até o final de 2028, o atacante cogita se aposentar ao encerrar o seu vínculo em dezembro de 2026. E ele tem mais um ano de contrato, vai entrar em sua última temporada no clube aos 35 anos, e ele faz aí o aniversário no próximo dia 30 de dezembro, nesse mês, né? E ainda no gramado do Maracanã, após a conquista do título de campeão brasileiro, o ENIA brasileiro, nesta quarta-feira, o atacante foi perguntado se pretende se aposentar
no Flamengo, ele respondeu da seguinte forma que eu vou falar para vocês. Sem sombra de dúvidas, repetindo para vocês. Mas, um ano de contrato no Flamengo, me perguntou se tem mais 2 anos de contrato pela frente. Falei que não sei. O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras. Então, cogitando aí nesse final de carreira no Flamengo, dos 17 títulos de Bruno Henrique com a camisa rubro-negra, 3 são de Libertadores. Tricampeão de Libertadores. Certo? Ele é tricampeão de Libertadores com o Flamengo. Em 2025, o Flamengo acabou de repetir a tríplice coroa do ano mágico em 19, né? O Carioca, Brasileiro e Continental. E pode ser a quádrupla coroa, né? Que pode ser aí com o 4º título, né? Do Flamengo no Mundial, né? Que pode ser aí o Mundial, a 4ª conquista, né? Então, tendo aí o título de especial, né? Então, mais o Bruno Henrique ficou em cima do muro sobre o melhor ano, inclusive, né? Se for melhor em 2019 ou 25, né? E foi da seguinte forma aí, dessa seguinte forma para vocês ouvir. Cada ano eu tive um momento diferente conquistando títulos. É claro que em 2019 foi o auge, sem sombra de dúvidas. Em 2022 me machuquei, mas fiz parte da primeira fase e agora pude ajudar mais uma vez. Cada ano foi uma fase diferente. Claro que no momento foi muito importante para mim vencer esse título. Estou muito feliz, cada momento foi inesquecível. E essa aí, a fala dele também, falando sobre do Mundial de Clubes, falando aqui do Mundial de Clubes, que vai se preparar para o Mundial, que vai acontecer. O começo da luta pelo título vai ser na próxima quarta-feira, dia 10, contra o Cruz Azul do México. E se passar, vai enfrentar o Pirâmides do Egito na semifinal e também o PSG, né? Lógico, enquanto, né, que a equipe francesa, né, do técnico Luiz Henrique, né, foi perguntado também sobre isso. Ele, da seguinte forma, ele respondeu: Mundial é o mais importante. A gente sabe que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. A gente vai para lá para poder tentar buscar esse título. Importante não perder o foco, porque esses times que vamos enfrentar são muito fortes nos seus campeonatos. Vamos com humildade, respeito, mas sabendo que quem está entrando em campo é o Flamengo e a gente vai para cima. Então, tendo aí essa resposta dele, sendo aí um dos maiores ídolos da história, com 341 jogos, 110 gols e 53 assistências com a camisa do Flamengo, e ficando na história, então, a luta aí pelo título de campeão mundial, né, nessa disputa agora, e depois de conquistar a tríplice coroa. Isso é importantíssimo, né, que ele pode conquistar o título mundial, né, tendo aí uma conquista histórica, né, então, e tendo aí, repito, conquistou a tríplice coroa e pode conquistar a quádrupla coroa, falando corretamente. Isso, eu não sei ainda para a gente falar sobre isso, porque o Flamengo teve aí pode ter um feito histórico para o rubro-negro de obter isso, porque o time do Santos de Pelé conquistou em 62, por exemplo, com o título do Paulista, Brasileiro, Libertadores e a Copa Intercontinental. Então, tendo esse feito aí que pode ser repetida pelo rubro-negro nesse final de ano, nesse exemplo aí, então, nós vamos estar acompanhando nessa luta rubro-negra pelo título mundial de clubes da FIFA, a Copa Intercontinental, né? Esse formato aí que tem aí hoje, que tem aí o Intercontinental e o Campeonato Super Mundial de Clubes, que acontece de 4 em 4 anos, vai acontecer em 2029, e o rubro-negro já está garantido por lá, né? Para a próxima
para a próxima Copa do Mundo de Clubes em 2029. Então, vamos estar acompanhando esse confronto rubro-negro nessa jornada de poder chegar do sonho de conquistar o bicampeonato mundial, a equipe rubro-negra. E vamos passar agora para falar do Fluminense, porque o Fluminense venceu nesta rodada, na penúltima rodada, contra o Grêmio, tendo chances de se qualificar por uma vaga direta na Copa Libertadores da América. E também, meus amigos, a informação do Pedro Brandão, do lance, falando sobre o Soteldo, né? O Soteldo que teve muitas críticas no tricolor carioca, também fez 2 jogos bons, inclusive, né? E teve no jogo do 6-0 contra o São Paulo, agora contra o Grêmio, com 2 gols dele, certo? E também teve uma ajuda especial para superar as críticas no Fluminense, né? Então, o atacante vive em momentos chave no clube para tentar conseguir dar a volta por cima no Fluminense. E nesse jogo contra o Grêmio, que encerrou aí um ciclo difícil, marcado por lesões, queda de rendimento e críticas constantes dos torcedores, é claro isso. Mas por trás do renascimento houve um suporte especial fundamental, né? Família, fé e trabalho silencioso enquanto a bola insistia em não entrar. Esse fato aí, o venezuelano teve 4 lesões sofridas nesse ano, que tiraram o ritmo e afetaram a confiança e deixaram também marcas psicológicas também, e cada retorno era seguido por uma interrupção, né? Isso fez que a pressão aumentasse, especialmente chegar durante, né, o Mundial de Clubes que aconteceu nesse ano, melhor dizendo, o olhar sobre o elenco também era ainda mais rigoroso, e pelo valor também que foi comprado, a virada começou a se apoiar nos familiares e no aspecto mental, que ele descreveu como decisivo para recuperar o espaço no Fluminense, na seguinte forma, revelando aí, falando sobre esse assunto: é um processo pesado, a confiança fica abalada e mentalmente você fica muito mal. Minha família me ajudou muito e Deus também. Me agarrei muito neles para sair deste momento. Eu nunca deixei de trabalhar, sempre segui treinando forte. Então, tendo aí internamente a situação dele era tratada como questão de tempo para se resolver. O jogador também é muito admirado pelo elenco, tem confiança também no time, tem essa confiança também do departamento médico também. A esperança de que o venezuelano pudesse ter um impacto forte ainda em 2025 diminuía com o tempo, mas seguia também existindo. E o impacto aconteceu justamente no momento em que o Zubeldia mais precisava, sem o Canóbio suspenso contra o Grêmio, também fora da primeira parte da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, e o treinador buscava um substituto. E alguém que entregasse intensidade defensiva, a agressividade também no 1 contra 1 e a capacidade de decisão. E contra o Grêmio, o Soteldo ofereceu tudo isso que aconteceu e voltar a ter confiança. Então o argentino também, tendo destaque após aí o jogo que o Soteldo fez um trabalho completo, não só pelos gols, mas também pela forma como protegeu a bola, recompôs na linha de 5 e compensou também a ausência do uruguaio com um esforço tático também. Incomum para um jogador de seu perfil, era exatamente o teste para que o treinador precisava para projetar isso nessa semifinal da Copa do Brasil, que vai acontecer nesse mês de dezembro. E a atuação também está alinhada também ao momento do time. Fora de casa, o Fluminense já mostrava a evolução, competiu bem contra o Cruzeiro, venceu o Palmeiras e levou a primeira vitória como visitante do Campeonato Brasileiro, justamente lá na Arena de Porto Alegre. E em casa, o domínio absoluto, 8 vitórias,
certo? Em 8 jogos, apenas um gol sofrido. As atuações que sustentam a melhor campanha do brasileiro desde a chegada do treinador, e o ambiente ideal para que o próprio Soteldo também encontre essa confiança, certo? E agora a projeção agora natural é sobre o clássico contra o Vasco nessa semifinal de Copa do Brasil. Com o K9 suspenso, o Soteldo desponta como favorito para começar essa partida, e ele próprio evita tratar como algo garantido, mas deixou claro que está pronto se o Subeldia optar por colocá-lo em campo, inclusive. Então, depois de um ano sem marcar, criticado, lutando para recuperar o seu melhor nível dentro do Fluminense, ele entrega melhor dizendo, uma atuação que pode mudar a sua trajetória dentro do clube. Chega ao jogo mais decisivo nesta temporada para o torcedor do Fluminense ver com credenciais renovadas e confiança em alta também, e as chances de transformar uma temporada turbulenta em redenção em momento decisivo, e mais uma decisão aí para o Fluminense lutar por uma vaga na final. E também o Fluminense vai jogar aí nesta rodada do Maracanã, nessa última rodada contra o Bahia, às 4 horas da tarde, para se preparar para o jogo contra o... Então, o Soteldo que está aí tentando conseguir encontrar os seus espaços no Fluminense. É lógico, né? O Soteldo está aí de um momento difícil, né, para tentar voltar tendo o nível dele, o melhor nível para ele, inclusive, para jogar. E agora chegou aí, né, nessa decisão que pode ser aí um momento que pode, assim, de mudar completamente a história do Fluminense. Então, esse capítulo que vai acontecer nesse jogo, principalmente na Copa do Brasil, entre Fluminense e Vasco da Gama. E por falar em Vasco da Gama, vamos falar aqui do Vasco, que teve aí com os resultados que aconteceram aí ontem, inclusive, depois de uma derrota que aconteceu contra o Mirassol, e se garantiu na primeira divisão, né? O Vasco garante a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2026. Então, com essa derrota do Internacional para o São Paulo, e o Vasco garantiu aí a permanência na primeira divisão, e com isso vai para a última rodada sem riscos contra o Atlético Mineiro. Então tem aí essa mudança também, e é claro isso que vai ser de uma mudança do Vasco, que vai ter aí alguns jogadores indo embora também, de jogadores que vão chegar, né? Tudo, né, vai passar para a diretoria do Vasco, inclusive pelas observações do técnico Fernando Diniz. Mas vamos falar aqui, nesse ponto principal aí do Vasco, sobre a lesão do Lucas Piton, né? O exame confirmou a lesão, e o Lucas Piton não joga mais nesse ano. Em 2025, o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Então, tem aí essa informação do jornal O Dia, e o Vasco ganhou um desfalque importante nessa reta final, não joga contra o Atlético Mineiro. O caso do Lucas Piton, o lateral esquerdo, teve essa confirmada, né? Teve confirmado uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo nesta quarta-feira. Não joga mais nesse ano, certo? E não há um prazo definido para o retorno do lateral, mas a lesão não foi considerada grave, né? Inclusive, os exames não detectaram uma ruptura do ligamento, apenas um entorse na região. E, enfim, porém, é o suficiente para tirá-lo do restante da temporada. E o Lucas Piton se machucou aos 21 da segunda etapa do jogo contra o Mirassol, né, de um encontrão com o Guilherme Marques, né, próximo à lateral, mas o adversário caiu sobre a perna do jogador vascaíno, e o Piton imediatamente reclamou das dores, e ele foi atendido e foi substituído pelo Puma Rodrigues, que atuou improvisado na lateral esquerda.
E para esse jogo contra o Atlético Mineiro, jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, e não terá esse jogador. E também essa preocupação do Fernando Diniz, que é um desfalque importantíssimo para o Vasco nesse jogo na Copa do Brasil. É claro, né, que se tem no Fluminense não tem um Canóbio suspenso, imagina o Lucas Piton, que vai estar de fora da temporada por conta disso. Então, meus amigos, para essa semifinal de Copa do Brasil, principalmente o técnico Fernando Diniz deve optar por improvisar o Rodrigues, lateral direito, de origem, e apesar do Luiz, o treinador confia mais, né, no Uruguai. Então, na atual temporada, o Lucas Piton disputou 55 jogos pelo Vasco, marcou um gol, deu 11 assistências, e o lateral esquerdo é o jogador do Vasco com mais passes para os gols, e seguido, melhor dizendo, pelo Paulo Henrique, com 8, Nuno Moreira 6, Felipe Coutinho e Andrés Gomes com 5. E então é um desfalque importantíssimo para o Vasco na luta para tentar chegar na final da Copa do Brasil contra o Corinthians ou o Cruzeiro, e vão jogar aí nessa partida aí do jogo, né, na outra semifinal. Então temos aí um desfalque importante para o Vasco no jogo contra o Fluminense, na luta para chegar até a final, repito, contra o Cruzeiro ou o Corinthians, que jogam em uma das semifinais da Copa do Brasil. Então é uma situação aí que o Fernando Diniz não esperava por isso, mas agora confia no Fumo Rodrigues para tentar conseguir para tentar conseguir dar conta do recado lá na lateral esquerda do Vasco da Gama, tá certo? E, gente amigo, muito obrigado a todos pela companhia de sempre, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aqui o Conversa de Torcedor Notícias, muito obrigado a todos que estão aqui na nossa programação, nesta quinta-feira, dia 4 do mês de dezembro de 2025, terminando o ano 2025, 2026 está chegando, hein? 2026 está chegando aí, o tempo não para, meus amigos. E estamos juntos nessa terça-feira, estaremos juntos aqui, falando aí da Copa Intercontinental, falando do Flamengo, representando o futebol brasileiro, também representando o futebol carioca, na luta pelo bicampeonato mundial de clubes. Não esqueça, terça-feira, 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, aqui no canal do YouTube. Tá bom? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aqui like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também comparece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedores. Não esquecendo, terça e quintas, 18 horas, aqui no canal do YouTube, Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, inclusive falando da última rodada do Campeonato Brasileiro, que nós vamos estar falando, informando para vocês aí do Conversa de Torcedor, pelas ondas da Rádio 98.7 FM, também pelo site radioinSC.com, radioinSC.com, pela Radiosnet, e também com informações, com opiniões de quem entende do esporte e também do futebol carioca, aqui, com certeza, ligados aí nesta última rodada do Campeonato Nacional, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. É isso aí, muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre. Fique com Deus, uma ótima noite. Brasil! Estamos juntos aí também, teremos o nosso pós-jogos aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Muito obrigado pela companhia de sempre, pós-jogos aqui do Campeonato Brasileiro da penúltima rodada. Fiquem ligados aí que nós vamos estar comentando aí sobre os jogos da penúltima rodada envolvendo os clubes do Rio de Janeiro, inclusive da conquista do Enia Campeonato do Clube de Regatas do Flamengo, tá bom? A todos, muito obrigado, uma ótima noite, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera, fique com Deus e tchau, tchau, até a próxima.